Olá, sou José Manuel Marques, conhecido por Guerra, sou o maestro da banda de música da Sociedade Filarmónica e também faço parte da direção pedagógica da Academia de Música de Vizela, onde me encontro neste momento no salão de ensaios, portanto, no nosso pequeno auditório, e onde vamos ter por som de fundo alguns instrumentos das aulas que estão a decorrer neste momento. A minha sugestão do livro, que faço com todo gosto, chama-se O Homem que Sabia Contar. É de um autor, Malba Tahan, que é um pseudónimo de um escritor brasileiro, Júlio César de Melo e Sousa. E começaria exatamente por aí. A minha escolha, eu não escolhi o livro da minha vida, não escolhi um best-seller, não escolhi um livro que todos conhecessem, escolhi um livro que no princípio das minhas leituras, embora as minhas leituras sejam essencialmente e desde há longos anos musicais, a minha biblioteca é vasta, é essencialmente musical, mas este livro marcou-me porque foi das minhas primeiras leituras por opção, por ser um livro totalmente dedicado à matemática, mas tendo a matemática como um objetivo, sim, mas uma forma de ver a matemática muito humana. E eu que fui sempre um inimigo público da matemática, como milhares dos nossos, ou milhões de nossos portugueses e todos os alunos do mundo, a matemática é uma disciplina que normalmente é uma luta, não é? Eu, como tive essa dificuldade, quando descobri este livro, já depois do meu ensino secundário, descobri, entre aspas, que a matemática efetivamente era muito mais importante que aquilo que me tinha sido passado e tentado passar ao longo do meu percurso escolar. E este livro marcou-me nesse sentido. Eu neste livro percebi, e mesmo passados 20 anos de o ler, cada vez tenho mais essa certeza que este livro ajudou-me a compreender a importância da matemática nas nossas vidas. Trata-se de um pastor no deserto, nos desertos do Iraque, e portanto um pastor que perante o sentir-se sozinho a tomar conta das ovelhas, dos rebanhos, começou a contar tudo que era possível contar, nomeadamente os rebanhos, os enxames de abelhas, tudo que fosse possível contar que lhe aparecesse à frente, até pequenos grupos de grãos de areia, ele contava. E então ganhou essa capacidade inacreditável de contar, daí o homem que sabia contar. Mas ele vai muito mais além, ele é um matemático exímio. E portanto ele consegue explicar tudo o que nos vai acontecendo no dia-a-dia, com factos matemáticos. Em ideia, embora, como eu disse, já foi há perto de 20 anos que li este livro, um dos que mais me marcou, e passo a contar, mas é evidente que quero que leia um livro, é que, muito resumidamente, havia uma família que tinha uma herança de 35 camelos. Eram 3 irmãos. O pai definiu antes de falecer que era uma percentagem de camelos para cada um, só que os números não davam certo. O Beremiz, que é o protagonista da história, fazia-se transportar num camelo juntamente com o colega de viagem, ou seja, partilhavam um camelo. Então ele, para resolver o problema da divisão, para não se partirem camelos a meio, ele ofereceu o camelo em que se transportavam para ajudar a fazer a divisão. O colega de viagem ficou em pânico e disse: então vais oferecer o nosso único meio de transporte, vamos morrer no deserto, não podes fazer isso. Ele disse: calma amigo, a matemática vai nos ajudar. Então ele, adicionando uma pequena adição aos 35 camelos, ficaram com 36 camelos, fez a divisão de maneira que os camelos dessem certo e portanto sobraram, em vez de sobrar partes de camelo, sobraram 2. Os 3 irmãos ficaram tão contentes com a divisão feita que deram-lhe o camelo dele, e o camelo que sobrava, para não partirem em 3, ofereceram, de maneira que ele resolveu o problema daquela família e ficou com o camelo para se transportar. Portanto, já escusaram de dividir, digamos, o seu meio de transporte, resolveu um problema. Como este problema, ao longo de, eu julgo que são 34 capítulos, este livro também tem esta facilidade para quem está a iniciar a leitura, que ele é feito em capítulos, tal e qual como hoje nós vemos os canais de televisão que têm. As séries televisivas são feitas em capítulos, e em cada um desses episódios tem uma história que pode ser compreendida, embora, se visto os episódios todos, a gente consegue contextualizar melhor a história. Aqui é exatamente a mesma coisa, cada capítulo tem uma história, mas o ideal é que a gente siga todos os capítulos desde o início. E depois, em cada capítulo, ele oferece-nos um problema matemático novo, feito com uma história apaixonante. No final, ele faz um apêndice, no final do livro, dá-se ao luxo de fazer um apêndice onde explica matematicamente, ou seja, como nos livros da escola,
todos os cálculos matemáticos que fez para fazer a resolução desses problemas matemáticos. Por isso, isto é uma história matemática, mas que tem tudo a ver com letras, tem tudo a ver com ciências humanas e junta, digamos, a matemática às letras. E acho que é um livro que, principalmente a juventude, mas não só, devia ler, que é uma excelente maneira de nós começarmos a ler de uma forma simples e bonita.